think he gives you too much medication. Never screw your therapist. Let's make a list of things you're afraid of. The woods. What scares you about the woods? Eden. You have to have the courage to stay in the situation that frightens you. Do you love me? I'm fine. The ground is burning. The ground is not burning. Good thoughts distort reality. Everything that used to be beautiful about Eden was perhaps hideous. That's what fear is. I heard a sound, the cry of all the things that are to die. Nature is Satan's church. Do you know what you're saying? You shouldn't underestimate Eden. Tell me what you think is supposed to happen in the woods. Where are you? You shouldn't come here. Get out! Eu tô aqui no Unibanco Artplex, no Shopping Frei Caneca, e a gente acabou de assistir um filme não muito convencional, um filme marcante, bem forte, o novo filme do Lars von Trier, que tá aqui atrás da gente, é o Anticristo. Para quem não sabe, o Lars von Trier é um daqueles diretores super polêmicos do Dogma 95, dirigiu outros filmes maravilhosos, todos são muito marcantes. Aí eu tô aqui com o Celso Sabadin, com a Tuna Dweck. Para os fãs do Lars von Trier, eles vão encontrar nesse filme elementos recorrentes do diretor ou é algo novo que ele não fez antes? Eu acho que encontram. Inclusive movimentos de câmera. A gente pode falar um pouco da câmera, porque a fotografia nesse filme particularmente chama muita atenção. Nos outros do Lars von Trier eu não tinha visto um trabalho tão poético de fotografia também. Vocês podem falar um pouquinho da fotografia e do trabalho de câmera? Eu diria fotografia e som também. Som. Né? Ele tem uma trilha sonora que é arrepiante, porque felizmente o Lars von Trier abandonou o Dogma, né? This whole film started with me having depression, and after that I tried to fight my way out of this depression by writing a film. When you're really down, then you don't worry so much about even Dogma rules, but we've had some rules about how the camera should move or not move, but compared to what I've done before, there are almost no rules. It was also a choice of mine not to make the film too logical, not to work too much. It's kind of we talked about, or was talking about a left-hand work when I did The Kingdom, and this is maybe it's set up as a left-hand work in the script phase. I think I gave more control away in the sense that I did not want it to be too constructed, and that I allowed it to be more mystical and allowed pictures to come in that was strange and not kind of in the right mathematical place. Okay, Mr. Nature. What do you want? To hurt you as much as I can. How? How do you think? By frightening me? By killing you. Actually, I did something that I never done before, that I looked at a lot of things, a lot of films, mainly Japanese,
horror films. The Ring, which I thought was fantastic. I was inspired that suddenly, especially the Japanese kind of, I thought it was because of cultural differences that suddenly you see images that are much different from what you're used to. And brilliantly done, I think, many of them. I think one thing that is very important to kind of say is that whatever a film is about is not kind of what the director thinks about things. And a big part of actually my technique is to kind of put up a thesis or some kind that I do not agree with. I don't believe that there will suddenly be bells in the sky, because Best would do this and this. I don't believe it. I don't agree with it. I don't agree with the idea that this religion should be worse than any other religion, blah blah blah. That's always. I think that's a very important thing to remember, but because that goes actually for all of my films that I'm trying, or maybe at least my recent films, and I'm trying to defend something that I do not believe in. But the good thing about that is that I think you get a little wiser each time, because it's to try to defend something that you do not agree with is a very good exercise. Acorns don't cry. You know that as well as I do. That's what fear is. Your thoughts distort reality. Not the other way around. Satan's church. Satan, Jesus. Nature is Satan's church. What? Why, there you have him. That was his brother. Eu queria fazer uma última perguntinha, mas eu queria chamar a Paula para essa uma perguntinha. Vem, Paula. A Paula é da California Filmes, ela não é crítica. Mas olha só, a pergunta que eu tenho para vocês agora é a seguinte: o filme tem muitos elementos ousados, né? Uma combinação não só técnicos, estéticos, mas de conteúdo também. Ele provavelmente vai ser censura 18 anos, eu imagino. Então é um filme digital, censura de 18 anos, de um diretor super extremista, radical com as suas ideias. Que tipo de público vocês convidariam para vir assistir esse filme? Quem vocês acham que vai curtir o filme? Eu acho que, primeiro, quem já gosta do trabalho do Lars von Trier, né? Porque é um filme de autor, e esse já é o 4º filme dele que a gente traz para o Brasil. Ele tem um público cativo, que gosta do trabalho dele, e quem gosta dele não vai se decepcionar vendo esse filme. E também quem quer pensar, né? Quem gosta de psicanálise, de repente, quem quer pensar sobre a vida, sobre a natureza humana. E você, Celso, quem que você convidaria para vir nesse filme? Eu convidaria aquele que gosta de cinema, aquele que está disposto a ser provocado por uma obra de arte. Não aquele que está disposto apenas a um entretenimento leve, ligeiro e rasteiro. Se você gosta de, como a Paula falou, você gosta de pensar no cinema, se você está disposto a ser provocado, se você está disposto a uma experiência cinematográfica da qual você não vai sair indiferente, de jeito nenhum. Você pode gostar ou pode não gostar, mas o anticristo você não sai indiferente. Convidaria esse tipo de pessoa. I heard a sound.
Fica a dica então, venham conferir quando que estreia, Paula? Dia 28 no Rio e São Paulo, por enquanto. A gente ainda está terminando de programar as outras capitais. Tá bom, valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Hoje eu vou entrevistar um dos homens mais importantes da indústria do cinema nacional. Gente, eu quero pedir uma salva de palmas para o dono da Imovision e da Reserva Cultural, Jean Thomas. Boa tarde a todos. Jean, quando a gente pensa, né, em cinema, a gente logo pensa nas estrelas, nas câmeras e por aí vai, né? Mas poucas pessoas pensam numa parte essencial, que é a distribuidora. Então, para quem não conhece, você pode explicar qual que é a função de uma distribuidora de cinema? Na realidade, é a parte que coloca um filme quando ele está acabado, muitas vezes antes de ser acabado de trabalho, mas enfim, a gente pode chegar mais tarde nessa ponta, mas que coloca à disposição do público. Ele já prevê não só o lançamento em cinema, em sala de cinema, como também o lançamento em DVD e também as vendas para a TV, que pode ser entrelaçado, enfim, pode ser um ou outro. Então tem toda uma política e uma forma de atuar que faz que o filme saia. Um filme dificilmente sem distribuidor, ele sai que nem um filme sem ator ou sem diretor. É a mesma coisa. Hein? A maioria das vezes ele entra junto com a produção, ele faz parte da própria produção já antes do roteiro, inclusive. Hein? Só quando tem alguém uma ideia, aí já começa a entrar o distribuidor. Então, você começou como produtor, né? Também trabalhando. Mas também por acaso. Eu estudei psicologia e aí fazia parte do cineclube, aquelas coisas de estudante, né, que gosta de cinema, e uma parte de amigos meus continuaram nessa rama. Um foi para a direção, um foi para a produção. Um deles que foi para a produção era um amigo muito, me convidou para fazer um filme, e para entrar no filme, e eu entrei. E aí começou, porque o filme veio para o Brasil, e aí abri uma distribuidora para... Mas na realidade era mais para explorar o filme que a gente tinha produzido. Né? Para abrir e para fechar, né? Era abrir para fechar. E na realidade começou depois o pessoal começou a me ligar, porque a gente fez 21 anos de distribuição agora, o dia 14 de julho, o dia da Revolução Francesa, por acaso também. Tudo por acaso, que foi o cartório carimbou aquela data no contrato social. E aí, há 20 anos atrás, você imagina como era o cinema. Aqui há mais pulga e ratinhas nas salas do que público. E aí a gente aproveitava para escolher alguns filmes que não vinham para cá e que eu gostava. Então, era 3, 4 filmes que a gente gostava e que colocava em circuito, mas depois a coisa fora. E hoje estou com vocês, depois de 21 anos. Que bom! Agora, para os estudantes de cinema que estão te assistindo, né, o que a distribuidora procura num filme? E existem características que ajudam a distribuição de um filme? E o que faz um filme ser lançado no cinema ou ser lançado diretamente já em vídeo? Bom, essa é muito ampla. Você perguntou coisa que, às vezes, para cada uma poderia ser debatida, inclusive não concordando. Porque o que acontece? Cada vez que um filme é feito, ele é, teoricamente, para ser em cinema, não sei o quê. Qualquer diretor ou produtor que faz um filme, a não ser que seja contratado por Telecine,
Mas, de uma forma geral, quem faz cinema quer fazer toda a parte. Hein? O distribuidor, cada um tem uma personalidade também, e cada um tem uma forma de atuar. Vamos dizer que tem duas categorias. Uma que são as distribuidoras que já vendem os estúdios, que são os braços direitos, os braços de distribuição das majors, que eles foram montados para distribuir o próprio produto deles, então obviamente eles participam do início, e aí nessa casa, aos poucos, a priori feito para ir em cinema, mas aos poucos eles veem que não vai dar, dependendo do país inclusive, hein? Porque por exemplo no Brasil, qualquer uma tem muito filme, e uma por acaso tem uma que vai ver que o filme não deu o contexto dele, o assunto pode não interessar tanto para a sala de cinema, e a distribuidora aconselha a ir direto para o DVD. Acontece. Para um distribuidor independente, aí é mais o feeling, cada um também tem uma filosofia. A maioria das distribuidoras, principalmente no Brasil, vem do DVD. Elas começaram a lançar o DVD, primeiro quando o DVD não tinha acesso aqui, que era chamado de DVD pirata, né? Que eram as primeiras. A maioria se lançou assim, começou fazendo, porque não tinha importação, enfim. E aos poucos se desenvolveram, quando foi a Polícia Federal, enfim, tudo isso começou a atuar, a grande maioria se transformou em firmas legalizadas, e atual. Então eles estão numa formação mais de DVD. Obviamente, com a compra de direitos de filmes estrangeiros lá fora, muitos obrigavam a ter primeiro a exibição em cinema. Não podia lançar direto em DVD. Então, eles faziam de uma forma amadora, de uma primeira etapa, depois foram se profissionalizando e lançando os filmes. Então, essa eu chamaria de filosofia de pequenas majors. Eles têm essa filosofia, eles gostariam de brigar com as majors. Eles compram filmes comerciais. E tem umas que a gente faz parte, que são realmente especializadas em filme, aí pode chamar filme de arte, filme de autor, enfim, cult, tem muita definição que faz que são filmes que são diferenciados, que faz falar, não sei o quê. Então, nós especializamos nesse tipo de filme, e aí vem o feeling. Porque tem vários motivos a cada um. Muitas vezes se resume essa não quer distribuir. O eu quero distribuir, eu faço questão de distribuir por um motivo muito pessoal. Muitas vezes acontece. E os festivais influenciam muito essa questão? Depende dos festivais. Essa aqui também é uma faca de dois gumes, né? Porque tem gente, o produtor, por isso que é muito importante um distribuidor, e se for possível um distribuidor com experiência, é bom ele ser contratado na época da filmagem para poder evitar uns erros. Quais são os erros o mais flagrantes? É que os festivais, eles têm categoria de festivais. Tem festival A, B, C. Alguns festivais não permitem, os melhores, de passar no outro festival primeiro. Muitas vezes o produtor não sabe, ele é chamado, então ele vê no e-mail e manda o filme para um lugar que não quer dizer nada, o filme passa lá e inviabiliza a carreira dele. Isso aconteceu muito, isso, né? Aqui. E muita gente se ferrou em festivais internacionais por causa disso, né? Porque escolheram mal. É claro que aí tem lançamento em época, então claro que tem os melhores. Cannes é número 1, aí depois você tem, quer dizer, quase paralelo, Berlim, Veneza, e eles vão, claro que tem que tentar uma competição, aí é complicado, porque não é só festivais, dentro do próprio festival tem sessão. Então em Cannes, por exemplo, c'était a sessão principal, como as outras, né? Tem um certo regard que é a segunda competição, que na verdade seria o segundo grupo, da competição principal, profissionalizada. Aí depois tem a quinzena do realizador, que é uma paralela, mas também muito boa. Tem a semana da crítica, que é feita teoricamente para diretores estreantes, ou mais ousadas.
também nós temos que, o distribuidor tem que apostar em uma delas. Não adianta tentar ir para a competição principal, porque muitas filmes vão ser recusadas. Tem que escolher. Então, depois, o que é melhor? Passar num grande festival, numa competição paralela, ou num festival menor, na primeira competição? Depende do festival, depende da época, depende quando o filme vai estar pronto. É complexo, porque, claro, Cannes, ele é em maio, cada ano. Ele não é de vez em quando em maio, de vez em quando, se o filme está pronto em junho, é difícil dizer de esperar um ano para tentar Cannes. Então, tem outros festivais que vêm cumprir esse tipo de coisa. E a gente está vivendo um momento de transição, né, da película para o digital. E as distribuidoras estão no epicentro dessa transformação. Como isso afeta as distribuidoras? E o que as distribuidoras acham desse momento? Olha, na realidade, essa aqui também é muito complicada. Está mudando. Bom, eu diria, numa segunda etapa, vai custar mais barata para o distribuidor de lançar o filme. Porque, claro, uma cópia, ela tem um custo de laboratório, e quando pagou essa cópia, então vamos dizer, vou fazer um exemplo, vai lançar um filme com 30 cópias. Vai ter que comprar 30 cópias físicas. Cada um tem um custo elevado, e de repente o filme não funcionou bem, as 30 cópias vão ficar no estoque, vai ter que pagar, armazenar, não sei o quê. Ao passo que o cinema digital, aperta um botão, ele vai, segunda semana, não paga mais. Então é uma economia de fato. Nesse momento, o que acontece? Para o produtor, hoje, depois vai ser, porque as câmaras, vocês que estudam, vê que as câmaras, cada vez mais, elas têm uma performance igual aos 35mm. Então, com custo infinitamente mais barata. Então, a produção vai ficar mais barata, a distribuição vai ficar mais barata, e aí deve repercutir também na sala de cinema. Hoje, ainda, o produtor ainda não tem esse ganho, porque quando ele filma em HD, vamos dizer, depois ele tem que fazer a ampliação para 35mm, que no fim, quer dizer, a economia não é tão, é mais praticidade ainda, já está melhor. E o distribuidor hoje, por exemplo, no nosso caso, como tem uma parte das salas que estão equipadas em digital e uma outra parte não tem digital, a gente tem que ter os dois. Nós temos dois, então nós temos cópia e digital. Então aí tem o transfer, quer dizer, hoje é mais caro para nós do que o futuro. Mas de qualquer forma, é incontestável que vai virar todo mundo digital. Isso aqui ninguém discute. É uma questão de tempo. Já está cada vez mais. Não tem dúvida. Vai baratear, mas essa aqui a gente falou por enquanto das duas primeiras. Na exibição também é um problema, porque a exibição estava tranquila, tinha projetor 35mm, 100% importados, caras, e de repente fala, não, agora você vai ter que mudar para o digital. Mas quem vai pagar essa conta? Porque eu tenho um projetor aqui e não me incomodo, porque quem paga a cópia é o distribuidor, não sou eu. Então, como fica? Reclamam, né, falam dos preços dos ingressos de cinema. O que você, como distribuidor e exibidor, acha disso? Eu acho que está certo, é caro o cinema aqui. Né? Agora, dificilmente pode baixar. Por motivo simples. Uma sala aqui para montar no Brasil, ela custa exatamente o dobro do que uma sala em Nova York. Agora, por quê? Porque a maioria das coisas é importada e o governo aqui, filosoficamente, tradicionalmente, não adianta, ele não consegue tirar imposto. Então, não tem similar nacional de projetor, que ninguém fabrica projetor aqui no Brasil, ainda assim tem 100% de taxa sobre o projetor e assim vai. Quer dizer, todo o material de ponta de uma sala de cinema que se preza, ela tem que ter coisa importada.
e tecnologia de ponta, porque o público é exigente. É claro que tem, como qualquer comércio, se você investe um X, tem que recuperar. A sala fazendo... É um negócio matemático. Uma sala faz X, o máximo que você pode, com uma ocupação estimada de 20 ou 30%, ela dá Y. Se fizer 60 ou 70%, considerando que o ingresso é mais barato, poderia atingir a quanto? A X. Não, e não paga. Que por isso que o cinema no interior está fechando, no interior do país, e que ninguém banca, porque não dá. Não dá. Como que é a relação dos distribuidores, exibidores com os críticos? Olha, cada semana, se o crítico entenda o filme do diretor como ele gostaria que entenda, e coloca 4 estrelas e fica o melhor crítico do mundo. Até a vez que ele coloca uma bola preta, ou que tem um bonequinho do Globo dormindo lá no quadrinho. Eu direi que é complicado, porque para filme de entretenimento ninguém liga. Lança Reporter, que o crítico coloca 4 estrelas ou 1 estrela, vai lotar de qualquer forma e não vai influenciar em nenhum espectador. Já para um filme de arte é complicado, porque o público lotado ele vai muitas vezes na crítica, e se o filme é massacrado pela imprensa, não vai. Dificilmente um filme que tem crítica ruim, um filme de arte, ele vai para frente, dificilmente. E ao passo que um filme que é elogiado, não é por isso que ele lota. É complicado, essa relação público-filme é uma coisa inacreditável. Nós, por exemplo, na primeira sessão de sexta-feira, eu já sei quando vai fazer o filme. Primeira sessão. E não era nunca, quer dizer, eu era de alguns espectadores no fim de semana, e agora ninguém conseguiu responder porque na primeira sessão de sexta-feira o pessoal vai ou não vai. Porque vai haver um filme numa primeira semana. Depois, o boca a boca pode fazer que é um filme desconhecido, pode virar sucesso. Tudo bem. Mas numa primeira semana, teoricamente, não. A pessoa vai porque ele lê alguma coisa que ele ouviu falar, muitas vezes não. Mas tem casos que eu poderia, se tivesse tempo, contar história inacreditável. Hein? O que a gente fica chateado é que, de vez em quando, tem crítico que não entenderam o filme, você lê, e massacrar o filme, porque quando não entende, a tendência é massacrar. Essa aqui a gente critica e contra. Hein? Por quê? Porque alguém, eu, por exemplo, sempre discuti até abertamente com eles, porque eu acho que um produtor, um diretor, leva 5 anos, uma parte da vida dele, para fazer um filme, e não pode ser resposta a alguém despreparado e que escreve uma coisa que não entendeu e que massacrou o filme não pode. Né? E, quer dizer, eu acho que é uma coisa revoltante e eu falo para eles. Também não é fácil. É complicado. E o que diferencia um filme blockbuster de um filme de arte? Olha, eu direi, não direi bilheteria porque ela vem depois, mas eu direi que os americanos têm a forma justamente que um filme tem que ser entretenimento puro, eventualmente cultura. E o independente acho que é uma mistura dos dois, entretenimento e cultura. Então, eu diria que um filme que é esse tipo de coisa é um filme de arte, e outro é nascido, é feito para ser blockbuster. Quer dizer, o assunto, o conteúdo não tem importância, o mínimo, é mais um problema de momento, que nem novela. Então, hoje é isso aqui que o Brasil está falando, vamos ali, porque o pessoal vai olhar. E aí o resto é enfeite, efeitos especiais, atores conhecidos na hora, enfim, uma série de coisas que vão adicionando e virar um blockbuster. E Bruxa de Blair, por exemplo, é considerado um blockbuster ou um filme de arte? Numa primeira etapa, arte. Porque um lançamento, não lembro, custou $5.000, não lembro quanto, enfim, uma quantia irrisória. Obviamente não pode ser considerado blockbuster. Justamente a filosofia do blockbuster é de botar tudo o que precisa para fazer um sucesso. Então, é por isso que custa caro. Eles colocam todo um dinheiro, dificilmente alguém, um estúdio vai fazer um filme com $1 milhão e vai dizer vou fazer um blockbuster. Que ninguém vai acreditar. Ele já vai nascer morto. Então é um filme de arte. Agora, virou blockbuster no caminho, porque ele é um filme
de arte que tentou atingir, como várias, público especificado e atingiu além da esperança. Então ele virou numa segunda etapa um blockbuster, mas ele não nasceu como um blockbuster, porque o blockbuster é construído, que nem uma casa de luxo, quer dizer, não vira casa de luxo por uma casa. E você já usa da psicologia para analisar os seus filmes? Não, porque eu acho que o cinema é emoção. Então eu gosto de me emocionar, de sentir alguma coisa. Quando eu fico frio num filme, já é complicado. Por mais que me explique que está bem feito, que está bem rodado, não sei o quê. Um filme pode ter erros e pode, quando eu falo que ele faz pensar, não é obviamente que ele vai ter um curso de psicologia ou de filosofia, que vai falar não sei o quê, um montão de coisas, ou de frases bonitas, bem feitas, bem formadas. Não. De vez em quando, um assunto no meio de alguma coisa, porque ele pode ter um pano de fundo, no assunto principal, dos personagens, faz que vira uma discussão. Eu acho que o cinema de arte é isso, quer dizer, a gente tentou reproduzir isso um pouco no Reserva Cultural que no cinema. E por que a gente ainda vê poucos filmes nacionais em cartaz em comparação com filmes estrangeiros? Você acha que é por causa de produção, pouca produção ou público? Não. Vários motivos. Bom, primeiro que tem, deve ter, eu acho, 80 filmes brasileiros feitos agora. Tinha 10, tinha 0 na época do Collor. E tem 5, 6 mil feitos no mundo. Então, obviamente, a escolha é muito mais fácil. As majors, primeiro, que são os maiores consumidores de cinema, eles têm os filmes estrangeiros. Agora que estão começando a aplicar por meio de lei, não sei o quê, em filmes nacionais. E o cinema nacional começou de zero agora, depois do Collor estar fechado e ter acabado com o cinema. Ele recomeçou timidamente uma primeira etapa, sem verba, e agora o mecanismo de Estado, etc., indispensáveis, faz que começou uma retomada do cinema nacional. Mas é o início. E para os estudantes de cinema, para os produtores que sonham em lançar seus filmes, que conselho e dica você daria para eles? Olha, primeiro de pensar bem e respirar fundo. Porque é uma tarefa complicada. É complicada. Tem que ter muita fé e acreditar. É a primeira, de pensar bem, porque depois muita gente fica mais decepcionada no nosso ramo do que feliz. Porque justamente tem tudo que a gente acabou de dizer, com suas perguntas, você vê a dificuldade. De começar um filme, tem que achar dinheiro, não sei o quê. No final, o público tem que ir. Mas até esse acompanhamento é muito complexo. Até achar o distribuidor que combina, enfim, é um negócio difícil. Independentemente disso, eu direi que tem que ter o talento. É difícil porque também é complicado estimar o talento, mas tem que estudar bem. Porque não é uma ciência exata, longe disso, mas tem pontos que todo mundo tem que saber. Eu acho que é mais fazer um cinema que vocês estão a fim de fazer e gostam e acreditam. Aí não tem regra, pode ir em frente que vai dar certo. Muito bom. E os lançamentos agora do Reserva? Quer falar para eles? Eu sei que você tem um presentinho aí para eles, que eu acho que eles vão gostar também. De qual? Eu vou dar. Na realidade, no Reserva a gente fez o Reserva lá porque há 5, 6 anos atrás, como distribuidor, a gente tinha dificuldade de dialogar com o público, não tem como, de fazer. Então a gente fez primeiro um negócio dessa, um pouco diferenciado, enfim, da forma que quer, e uma escolha de filme que é boa. Eu sou distribuidor, mas longe de me colocar só os filmes nossos lá, porque eu sofri muito com isso. Então eu quero justamente abrir a todo mundo. O único critério é que só entra filme que a gente acha que tem alguma coisa para dizer. Não entra. Nós tivemos muito problema
com as médias ou com não sei o quê, porque eles não entendiam, falavam, tem que colocar esse filme. Eu falava, não, esse filme não entra aqui porque não corresponde. Então não vai ter nenhum filme mais. Tudo bem, paciência. Hoje voltou, hoje eles entenderam que também não é assim, que não é mais ditadura. Hein? E a gente tem a gente escolhe. Então, em filme brasileiro, tem um filme que a gente fez uma pré-estreia agora, que justamente junta um pouco os dois, que é o José Eduardo Belmonte, que tinha feito um filme chamado Concepção, e que agora está lançando Se Nada Mais Der Certo. Aí tem o Cauã Raymond, não sei o quê, enfim, tem toda uma turma que são gente que volta um pouco. Né? O Miguel, mas ele é emblemático porque são dois, que é ele e a Carol, que é uma atriz, que ele tinha feito um curta com Esmer Filho, mas não era conhecida. E o Cauã era uma cara de menino bonitão, o bonitinho, não sei como fala, da Globo, de novela, não sei o quê. E ninguém acreditava que ele podia trabalhar bem, ele mostrou, ele ganhou o prêmio lá fora, inclusive, com esse filme, que podia ser feito. Então, essa aqui, que o diretor ele tem que entender, porque que eu falava naquela hora, ele pegou alguém que não, a priori, ele tinha uma imagem de playboyzinha, mas não de ator, e outra, uma menina que não era nada, e que faz um papel de andrógena, sem nada, e que a menina tem um corpo, que depois vocês vão ver depois, ela trabalha em novela, que não tem nada de andrógeno, muito pelo contrário, ela tem forma, e não sei o que, então você pergunta por quê. Ele conseguiu os dois ganhando o prêmio, várias. E essa aí que justamente que ele conseguiu. Então a gente lançou, e tem, eu vou dar, eu sei que eles dizem, mas um negócio deles, olha como ele é bondoso, que gente. eu vou dar para vocês, que são do filme, né? Você pode passar para eles. Vamos passar para o pessoal. Que são você vai ver que está escrito, que são notas que pode dar para vocês um pouco de verba para poder ver. Para incentivar vocês. Aí no cinema. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente.